Eu preparei uma mensagem hoje de manhã, falando sobre o tempo do deserto. Eu preguei a mesma mensagem agora à tarde, mas agora no louvor eu estava aqui e o Espírito Santo falou muito forte ao meu coração para que falasse de algo diferente. Então eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Colossenses capítulo 2, versículo 6. Nós vamos construir junto essa mensagem, amém? Colossenses capítulo 2, versículo 6 em diante, nós vamos ler até o versículo 14, até o 15. Coloca para mim aí. Diz assim o texto, Paulo escrevendo aos Colossenses, diz assim: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, estando enraizados e edificados nele, e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ação de graças. Tenham cuidado para que ninguém venha enredá-los com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele vocês receberam a plenitude. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também vocês foram circuncidados. Fica muito ligado nisso. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas pela remoção do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. E quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados. Agora olha o que diz o 14. Cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, cravando-o na cruz e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles Feche seus olhos, por favor, e coloca a mão do teu coração. Senhor, eu não sei o que falar essa noite, mas eu gosto de ser guiado pela tua palavra. E quando o Senhor me traz algo, é porque tu vais fazer coisas sobrenaturais. A minha oração é que todos nós fiquemos ligados e entendamos o momento em que o Senhor quer falar conosco. Visita-nos de uma forma diferente e nos revela segredos que estão por trás dessas letras. Eu te agradeço por tudo, em nome de Jesus, amém e amém. Dê o melhor aplauso que você pode dar ao Senhor. Esses dias eu estava meditando sobre escravidão. Porque a gente às vezes passa no meio da rua, a gente vê uns meninos novos, drogados, andando que nem um zumbi no meio da rua. Muitos até perdem a vida por estarem tão drogados e acabam se jogando na frente de um carro. Pessoas que são escravizadas por causa da pornografia. Pessoas que estão escravizadas através do adultério. Pessoas que estão escravizadas através do dinheiro. Existem pessoas que vendem o seu corpo, se tornam escravos de uma coisa que não deveriam. Mas eles se tornam escravos porque eles acreditam que mesmo vendendo o seu corpo e obtendo o dinheiro que tanto eles acreditam que é bom, vai saciar o desejo e a necessidade da vida de cada um deles. Então, se a gente parar para refletir, igreja, a gente vai perceber que muitas áreas da sociedade existem escravidão. Concorda comigo? Quando a gente vai para o Antigo Testamento, é interessante que os escravos, eles eram comprados.
Quem aqui talvez já assistiu o filme de José, talvez possa ter visto. Os irmãos de José lançam ele dentro de um poço, passa uma caravana de ismaelitas, eles compram José, eles levam José como escravo, compram dos seus irmãos. Essa caravana de ismaelitas, eles vão até o Egito e lá Potifar, no filme, Potifar começa a olhar para José, vê os dentes de José, vê o corpo de José, começa a ver tudo de José e paga o valor que a caravana de ismaelita havia pedido para poder ter domínio sobre José. Então José, em outras palavras, ele foi comprado por Potifar para ser escravo dele. Estamos juntos até aqui? E eu preciso que você entenda nessa noite uma coisa que é muito importante. No mundo existem duas influências, a influência do bem e a influência do mal. Se você está debaixo da influência do mal, você não está debaixo da influência do bem. Se você está debaixo da influência do bem, você não faz parte da influência do mal. Não existe uma terceira influência, eu sou neutro, isso não existe. Se você não está aqui, provavelmente você está no muro, e o muro é dele. Então não existe outra forma de você fugir. Ou você está debaixo da influência do bem, ou debaixo da influência do mal. Em outras palavras, o que eu quero te dizer essa noite é: ou você é escravo de Cristo, ou você é escravo do pecado. Ou você foi comprado por um alto preço, como Paulo escreve aos Colossenses, ou você entende isso, ou você de fato foi comprado pelo pecado, e o pecado tem domínio sobre você ainda, e por isso ele te escraviza, ele te domina. Por isso a palavra de Deus diz no livro de Deuteronômio que aquele que toma emprestado é escravo daquele que empresta. Por isso a gente vê pessoas, é duro o que eu vou te falar, mas até hoje, eu estava vendo um vídeo essa semana, até hoje tem pessoas que escravizam outras pessoas, vendem pessoas como escravo. Quem já viu isso aqui na internet? Tem vários. Século 21, pessoas sendo escravizadas. Existe um grupo de missionários que eles trabalham, eles arrecadam dinheiro para comprar pessoas que são escravas, para poder trazer a liberdade para a vida dessas pessoas. Quem já viu isso? Tem muitos. Tem pessoas que estão vivendo o evangelho na sua verdadeira essência. Pessoas que trabalham arduamente para juntar dinheiro, para comprar pessoas que nunca viram na vida, simplesmente para pagar um preço para aquela pessoa, e depois daquela pessoa agora passa a ter domínio, essa pessoa passa a ter domínio sobre aquela, e agora essa pessoa, ele pega essa pessoa que era o seu escravo, e ele traz liberdade sobre a vida dela. Por isso que a Bíblia diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E Paulo, quando escreve aos Colossenses, ele fala algo muito interessante. Coloca o versículo 14. Ele diz assim: cancelando o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, a qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando-o na cruz. Não está escrito Calvário, mas eu imagino, a cruz do Calvário. Em outras palavras, eu e você estávamos mortos nos nossos pecados e delitos, e o Senhor Jesus, com seu mais alto preço, não financeiro, mas um preço de sangue, um preço que foi o maior pagamento da história, ele nos comprou com um alto preço que foi o seu próprio sangue. Ele cravou na cruz do Calvário tudo aquilo que estava diante de mim, diante de você, todo o pecado que estava sobre você e sobre a minha vida, ele cravou na cruz do Calvário, e o edito de dívida que era contra você e contra mim, ele rasgou esse edito de dívida. Em outras palavras, eu e você somos livres. Você está comigo? Agora, eu não sei se faz sentido o que eu vou falar para você, mas eu queria que você prestasse muita atenção. Jesus nos compra por um alto preço, e agora nós somos livres. E agora que nós somos livres, Ele agora passa a ser o nosso Senhor. Em outras palavras, Ele passa a ter domínio sobre a minha vida e sobre a tua vida. Em outras palavras, Ele é o nosso Senhor, e nós deveríamos ser escravos dEle. Estamos juntos até aqui? Só que a Bíblia diz que Ele já não nos chama mais de escravos. Ele nos compra por um alto preço, e agora Ele já não nos chama mais de escravos, mas Ele nos chama de filhos. Porque o escravo é aquele que tem domínio sobre o outro, e o filho é aquele que tem um pai que dá destino. Somente o pai dá destino. O Senhor, Ele manda, dá ordem, manda fazer. O pai orienta como se faz, e se necessário for, faz primeiro, para mostrar como se faz, para que eu e você aprendamos e façamos de acordo com aquilo que o pai faz.
O Senhor dá ordem. Repara uma coisa, quando você pega um patrão, aquele patrão carrancudo que gosta de dar ordem, aquele patrão ruim, sabe aquele? Não precisa levantar a mão, é esse mesmo que tu pensou. Sabe quando você pega aquele patrão que não tem coração? Para ele, na vida dele é só resultado. Ele não está preocupado com a tua vida. Ele não está preocupado, ele nunca perguntou para você o que você está passando. Se às vezes chega no trabalho com problema, ele nunca perguntou para você o que você está passando. Ele não quer saber se você está bem, se você está mal, se está separado. Ele não quer saber, ele quer saber do resultado. Porque esse patrão, ele trata você como um servo. Ele olha para você como um número. Então ele tem domínio sobre a tua vida, porque ele te paga um salário e ele exige que você faça aquilo que ele te contratou para fazer. E não adianta você reclamar, porque você aceitou quando ele te contratou dessa forma. Ele disse para você que te pagaria um valor em troca de um resultado que você daria para ele. Então ele investe na tua vida acreditando que você vai trazer o resultado que ele tanto espera que você traga. O grande problema é que no meio desse processo, aquele que te paga um salário, que passa a ter o seu senhor, você agora em algum momento da tua história, você já não concorda mais com o acordo que você fez. E agora você quer quebrar um acordo que foi feito. Porque você acredita que você deveria ser tratado de uma outra forma. Estamos juntos até aqui? Você vai me entender quando eu chegar no final dessa mensagem. Então você muitas vezes reclama, mas você quando assinou o contrato, você sabia de que forma ele seria. Eu vim aqui essa noite para trazer para o teu coração e te dizer que quando Jesus, ele te comprou e me comprou na cruz do Calvário, ele não pediu nada em troca, ele nos libertou do império das trevas. Ele pegou uma dívida que tinha teu nome, e tinha o nome lá, Reinaldo, a dívida tal. Ele pegou essa dívida e cravou na cruz do Calvário, e ele rasgou o edito de dívida que tinha contra o Reinaldo. Em outras palavras, o Reinaldo tinha um nome sujo diante da sociedade, mas a partir de agora ele é um homem lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Porém, a decisão de andar nesse lugar aonde Jesus chamou para andar é do Reinaldo. Ele pode muito bem continuar vivendo debaixo de uma liberdade, que foi uma liberdade que Cristo libertou, ou ele pode querer voltar por si só, a voltar a viver debaixo de um jugo de escravidão. Porque a decisão já não é mais do pai, agora a decisão é do filho. A decisão, eu quando cuido dos meus filhos, e eu preparo os meus filhos, eu pago uma boa escola, eu ensino eles, às vezes o que é necessário estudo com eles, pago professor particular, dou ensinamento, dou doutrina, porque a gente precisa corrigir os nossos filhos. Mas a minha pergunta para você é, a decisão de andar no caminho que deve ser andar, não é minha, é deles. Eu ensino para eles o caminho, mas quem vai decidir que caminho que vai andar é ele. Por isso a palavra de Deus diz que eis que põe diante de vós dois caminhos, da bênção e da vida, da maldição e da morte. Escolha. A escolha sempre vai ser nossa, igreja. A escolha de andar no caminho sempre vai ser nossa. A escolha de vir para a igreja, se render a Cristo, sempre vai ser nossa. Eu saí daqui, estava no meio do louvor, eu saí, fui ali fora e encontrei uma senhora que está aqui, não vou citar o nome. E ela falou assim, quando eu encontrei ela ali, ela falou assim, pastor, hoje é o dia que eu vou lá na frente. Nem começou o culto, ela tinha acabado de chegar por essas portas. Ela falou assim, pastor, hoje é o dia que eu vou lá na frente. Em outras palavras, ela disse para mim, pastor, hoje é o dia que eu vou entregar minha vida para Jesus. Ela não tinha escutado nada, mas a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele geme com gemidos inexprimíveis, querendo nos revelar segredos. Só anda debaixo de um jugo de escravidão quem ainda não conheceu a liberdade. Quem vive na liberdade jamais vai querer viver debaixo de um jugo de escravidão. Eu tenho tido experiência esses dias que tem mexido comigo. Deus me apresentou uma pessoa que eu literalmente me apaixonei por ele. Eu não sei te explicar. Lembra de Davi e Jonatas? A Bíblia diz que Jonatas, a alma de Jonatas se afeiçoou com a alma de Davi. Eu não sei te explicar, mas eu senti algo no meu espírito. O Senhor falou muito forte dentro de mim, filho, cuida dele para mim. Uma coisa é você cuidar de alguém que você aparentemente olha e vê que esse alguém vai trazer um resultado para a tua vida. Outra coisa é você amar alguém por saber que independente daquilo que esse alguém vai trazer para você, Cristo ama a ponto de você ter que cuidar dele da forma como se Cristo estivesse cuidando. Você consegue me entender nessa noite?
E isso tem queimado dentro de mim de uma forma tão intensa. Eu tenho falado com a minha esposa, eu muitas vezes entro em parafuso. Todos os dias, acredite você ou não, todos os dias eu oro por ele. Todos os dias eu oro por ele, eu choro pela vida dele. Eu peço ao Senhor para que se revele para ele de uma forma tão intensa. Porque uma coisa é eu falar de quem Jesus é, outra coisa é ele experimentar de fato um dia aquilo que eu experimentei, aquilo que você experimentou. Muitas pessoas vêm à igreja, as pessoas querem ouvir uma palavra, querem sair daqui com esperança. Mas deixa eu te dizer uma coisa nessa noite, muito mais do que a esperança, você precisa sair daqui convencido de que você é a própria oferta. Você é a oferta que tem que se colocar diante do Senhor, prestando a Ele um culto com toda a tua força, com todo o teu ser. Você precisa se apresentar para Cristo, independente daquilo que Ele te dá ou te oferece. Você não pode amar o Senhor por aquilo que Ele te dá, mas por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele representa para você. Aqueles índios lá em Antônio e João, eles não têm água. Hoje eu estava conversando com o doutor Fernando, na hora do almoço. Ele falou assim: pastor, muito mais do que construir uma casa, a gente tem que trazer água para aquele lugar. Eles não têm água, não tem saneamento básico. Mas eles são felizes, eles começam a adorar, eles ficam 6 horas de culto, um calor e eles de terno, suando, e eles não param de adorar. E não é adorar sentado igual a gente adora, não, é adorar em pé, é dançando o tempo todo. Eles adoram o Senhor, porque como disse o pastor Vaval, o pastor Roberto tinha um filho com problema, e ninguém contou para ele, ele viu o filho dele sendo curado. Sabe o que está faltando no meio da congregação? São sinais, prodígios e maravilhas. A hora que nós começarmos a ver Deus fazendo coisas sobrenaturais, eu garanto para você que esse lugar aqui, em pouquíssimo tempo, se torna completamente pequeno. A gente precisa muitas vezes ver um milagre para poder acreditar nele. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus é um Deus de milagre, mas Deus não faz só milagre. Quando você lê a Bíblia com calma, antes de fazer algum milagre, normalmente Jesus ensinava. Porque muito mais do que um milagre é um ensinamento. Você pode ser tocado por Deus, por Jesus, e daqui a pouco voltar a fazer aquilo que você fazia antigamente. Mas quando você é ensinado na sua verdadeira essência, você nunca mais se torna quem você era. O desejo do meu coração é que nós possamos ser ensinados, que possamos aprender a palavra de Deus cada dia mais, que você tenha sede e fome de justiça, que você coma a Bíblia de manhã, de tarde e de noite, como diz o livro de Josué. Medita nesse livro de dia e de noite e faça tudo quanto nele está escrito. Então você vai ver prosperar o teu caminho e você será bem sucedido. Não ore a Deus somente quando as coisas estão ruins, mas principalmente quando as coisas estão boas, quando tudo está acontecendo. Vá diante dos pés do Senhor e agradeça a Ele pelo fôlego de vida. Agradeça a Ele pelo pão que você tem na mesa. Agradeça a Ele pela casa que Ele te deu. Agradeça a Ele pela saúde, por você respirar, que nesse momento agora existem pessoas que estão respirando através de um aparelho no hospital. Você está comigo aqui? Por isso, quando Paulo escreve aos Colossenses, ele diz o seguinte: ei, deixa eu dizer uma coisa para vocês, vocês estavam mortos nos seus pecados e delitos, e Deus comprou vocês por um alto preço. Só que agora Ele não é só Senhor de vocês, Ele comprou vocês para que a liberdade pudesse chegar à sua vida. E essa liberdade não é uma liberdade de não ter vínculo com Cristo, mas é uma liberdade onde o pecado não tem mais domínio sobre a minha vida. Pastor, mas são os desejos da carne. Deixa eu te dizer uma coisa, o desejo que deseja aí, deseja aqui também, deseja ali, deseja em todos os lugares. Só que a palavra de Deus diz: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Alguém só consegue resistir ao diabo se sujeitar ao Senhor primeiro. Ninguém consegue resistir às tentações mundanas se não submeter à autoridade e o senhorio de Cristo. Você está comigo nessa noite? O desejo do meu coração é que possamos mergulhar nas Escrituras. José, ele foi vendido para Faraó. Para Potifar. José tinha convicção de que Potifar naquele momento era o seu senhor. José trabalhava para ele, mas entenda uma coisa nessa noite: José trabalhava para Potifar, porque ele sabia que Potifar havia pago um preço pela sua vida. Mas José tinha consciência de que a liberdade de José não estava vinculada à vida de Potifar, mas a liberdade de José estava vinculada ao Senhor dos Senhores. José era um escravo de Potifar,
mas muito mais do que escravo de Potifar, José era escravo do Senhor Jesus. Você está comigo aqui? Então quando José, ele era colocado em xeque para fazer alguma coisa que desagradava ao Senhor dos Senhores, ele preferia, se necessário fosse, desagradar a Potifar, mas agradar ao Todo-Poderoso. Quando a mulher de Potifar se engraça com José, ninguém estava vendo. José podia muito bem ter passado aquela mulher no rosto, podia ter se deitado com ela e provavelmente ninguém saberia. Talvez se viesse um menino, uma menina, um filho nascesse, o filho era de Potifar. Mas José sabia que mesmo sendo escravo de Potifar, ele era escravo de Cristo. José sabia muito bem que quem governava a sua vida não era Potifar, mas quem governava a sua vida era o Senhor. Você está comigo aqui? Pastor, onde você quer chegar? E eu estou começando a ir para o fim. Eu quero chegar simplesmente te dizer que, independente do pecado que possa tentar bater a tua porta, existe um governo que está acima desse governo. E quando você chamar esse governo para dentro da sua vida, e você se sujeitar a esse governo, você nunca mais vive o lugar onde você está vivendo. Você nunca mais se alimenta daquilo que você gosta de se alimentar. Você nunca mais se relaciona com aquilo que você acha que é bom para você. Deus tem uma promessa para cada um de nós. Deus nos chamou para sermos livres. E somente um homem livre liberta outro. Um escravo não consegue libertar outro escravo. Os dois estão na escravidão. Como queremos pregar uma palavra se nós não somos livres? Como queremos falar do amor de Cristo se não o conhecemos? Como queremos curar enfermos se verdadeiramente não acreditamos naquilo que nós falamos? Você está aqui essa noite? Deus nos chamou para fazer coisas maiores. Esses missionários que viajaram para Antônio João, eu garanto para vocês que durante um bom tempo eles não vão ficar mais discutindo teologia. Eles não vão ficar trazendo problema no meio da igreja. Eles não vão ficar tristes porque o irmão não olhou para eles. Porque a gente só consegue entender o lugar onde Cristo quer nos levar quando a gente tem experiência genuína com Ele. A minha oração é que todos nós, Belém, tivéssemos uma experiência como essa. Eu estava hoje conversando com a minha esposa. O que me cansa não é vir pregar, eu amo estar no altar. O que me cansa é administrar problemas de gente adulta, que se comportam como meninos. O que me cansa são pessoas que estão há anos no Evangelho, mas parece que nunca conheceram a Cristo. O que me cansa é ver imaturidade no meio de um povo crente, onde ficam discutindo ou brigando por pedacinho de bolo, quando na verdade a festa foi feita pelo Pai. O desejo do meu coração é que nos enchamos, venhamos ficar cheios de Deus, transbordando no óleo da unção. Olhar para as pessoas na rua. A minha esposa está aqui, que não me deixa mentir. Eu paro no sinal, os meninos me chamam pelo nome. Às vezes eu sei que é aniversário deles lá no sinal. Eu vou na rua, compro um bolo e levo para eles e canto parabéns com eles no meio da rua. Não é porque eu sou bonzinho. Eu fico me imaginando se eu estivesse no lugar dele, o que eu gostaria que fizessem por mim se estivesse naquele dia lá. Você consegue me entender, Belém? O Evangelho é muito mais do que a gente vive ou que a gente fala. Parar o carro, tio, me dá R$2 aí, Deus te abençoe. Com certeza Deus vai abençoar ele. Mas Ele está te pedindo alguma coisa. Ele não está pedindo para que você abençoe ele. A Bíblia diz, dê a quem te pede. A Bíblia não diz, dê a quem precisa. Deus deu para você, para que você possa dar para outros. E quanto mais você dá para outro, acredita nisso, porque isso é bíblico. Quanto mais você dá para o outro, mais Deus dá para você. Porque você precisa se tornar uma fonte inesgotável. A bênção precisa passar por você e encontrar alguém. Porque quando ela para em você,
Deus não tem mais como dar, porque você está cheio e não tem mais para onde jorrar. Eu acredito no Evangelho. Eu tenho me esforçado todos os dias para que a cidade de Belém se torne uma realidade. Eu tenho certeza que isso tudo vai acontecer no seu tempo. E eu não estou fazendo nenhum tipo de julgamento diante do Espírito, mas eu vejo pessoas que não estão nem um pouco preocupadas com isso. E não tem problema, cada um pensa do jeito que quer. Mas se você entendesse que isso não tem a ver com uma igreja, se você entendesse que isso tem a ver com um propósito, você se envolveria comigo de uma forma tão intensa em tudo isso. E eu garanto para você que cada dia mais Deus tinha prazer de te dar mais, porque Ele, sabendo da intenção do teu coração, Ele vai te prosperar absurdamente. Pastor, então você está dizendo que Ele só vai me prosperar se eu der? Eu não falei isso, não coloque palavras na minha boca. Mas eu garanto para você que se você se envolver em alguma causa, eu não estou falando de Belém em si, se você se envolver em alguma causa onde Deus está, eu garanto para você, deixa altar, que Deus tem prazer em te dar muito mais, porque Ele sabe a intenção do teu coração e o qual motivo pelo qual você quer prosperidade. Porque de nada adianta você prosperar para ter para você. Deus nos chamou para ter e para poder dar para aqueles que não têm. Precisamos entender de fato que Cristo, quando nos comprou por um alto preço, Ele nos comprou para que nós possamos reconhecer aquilo que Ele fez por nós, e agora nós façamos por alguém que está aprisionado e que através da nossa vida será liberto dessa prisão. Você consegue me entender, Belém? Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Conhecereis a verdade vos... Você conhece a Bíblia, mas muito mais do que conhecer a Bíblia, eu preciso que você viva as Escrituras. Essa noite é uma noite de salvação. Eu não sei quantas pessoas Jesus vai salvar essa noite, mas uma eu tenho certeza. Uma eu tenho certeza. Eu amo o Senhor. Eu gasto toda a minha vida, minha esposa sabe. A gente estava ali em cima agora, meu filhinho pequenininho estava cansado. Está cansado. A gente está o dia todo na igreja. Mas eu gasto toda a minha vida para fazer o que eu mais amo, que é falar do amor de Jesus. Jesus é lindo. Como diz o meu pastor, ele é cheiroso. O meu pastor, quando está pregando, ele fala assim: se tu é homem, desce aqui. Jesus, se tu é homem, desce aqui agora. Eu sei que Ele está aqui, porque a minha Bíblia, igual a tua, diz que quando 2 ou mais se reúnem no nome dEle, Ele se faz presente. Aqui tem uma multidão que acredita no Evangelho. Aqui tem uma multidão que está desejando o Evangelho. Eu quero convidar você agora a levantar a sua mão, você que deseja convidar Jesus para ser Senhor da sua vida. Você que quer convidar Jesus para ser Senhor da sua história. Eu quero convidar você. Levanta a tua mão onde quer que você esteja, que eu quero orar por você. Uma mãozinha eu vou ver aí. Cadê ela? Cadê ela? Lá em cima. Mas eu tenho certeza que não foi só ela que Jesus chamou essa noite. Você que entrou aqui nessa casa, talvez pela primeira vez ou talvez outras vezes, mas você que ainda não confessou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, coloca para mim Romanos capítulo 10, versículo 9. Diz assim: se com a tua boca você confessar Jesus como Senhor, e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será? Então você precisa confessar. A Bíblia diz que todo aquele que o confessar diante dos homens, naquele grande dia ele o confessará diante do Pai. Então se você quer entregar sua vida para Jesus hoje, esse é o momento.
Não tenha vergonha, em nome de Jesus. Levanta a sua mão, por favor, que eu quero orar com você. Glória a Deus, lá atrás, lá em cima, mais 2 pessoas. Vocês que levantaram a mão, vem aqui na frente, por favor, que eu quero orar por vocês. Não tenha vergonha, vem aqui que eu quero orar por vocês. Oh, minha princesa, que alegria que você me deu. Mulher corajosa. Se você entendeu que foi com você que Jesus falou, não tenha vergonha, sai do seu lugar e vem aqui. Glória a Deus. Vem cá. Glória a Deus, tem mais gente aí. Dê um aplauso bem forte a Deus pela vida dessa mulher vitoriosa. Te amo, meu amor. Te amo. Estou tão feliz por você. Estou feliz por você. Te amo. Uau, fica aqui comigo. Vem mais uma família aí, linda aí, ó. Glorifica o Senhor, por favor. Aleluia. Deus te abençoe. Ah, é? Bom. Como é seu nome? Sérgio, meu Leonardo. E teu príncipe? Jorge, você é lindo, cara. Deus te abençoe, tá? Glória a Deus. Fica aqui comigo aqui. Vira pra mim aqui, Jorge. Vem cá. Sérgio, Jorge, vem cá. Eu esqueci seu nome. Como? Ana, dona Ana. Sérgio, Jorge e Ana. Esse foi o dia que o Senhor separou para a vida desses 3. Eu acredito demais nisso. E eu quero louvar a Deus pela vida dessas pessoas. Eu gostaria que vocês que estão aqui à frente repetissem comigo uma oração que diz assim: Senhor Jesus, eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Senhor Jesus, me ajuda a viver a plenitude de tudo aquilo que o Senhor tem para mim. Não permita que eu ande em lugares aonde o Senhor não está. Escreve o meu nome no livro da vida e me ajuda a ser guiado pelo teu Espírito. Tu és o único e suficiente Salvador da minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Estenda essa mão para cá, vamos orar por eles. Pai, eu quero entregar a vida dessas 3 pessoas nas tuas mãos. A tua palavra diz que quando um pecador se arrepende, a festa nos céus. Eu fico imaginando a felicidade tua nesse momento. Senhor, assim como Paulo escreveu aos Colossenses, a minha oração é que o Sérgio, o Jorge e a dona Ana, eles possam a partir de hoje, Senhor, viver a plenitude daquilo que o Senhor tem para a vida deles. Acampa os teus anjos ministradores ao redor de cada um deles. Guarda-os, Pai, na entrada e na saída. Repreende tudo aquilo que é contrário à tua palavra sobre a vida dos teus filhos. E ajuda-os, Pai, a entender cada dia mais que o Senhor não é um Deus que está pregado numa cruz morto, mas a tua palavra diz que o Senhor ressuscitou ao 3º dia, está vivo, está aqui ao nosso lado, nos ajudando a viver cada dia mais aquilo que o Senhor tem para nós. Nós, como igreja, abençoamos as vidas dos teus filhos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Olha a família que vocês ganharam aí, ó. Glórias a Jesus. Senhor, obrigado por essa noite. Leva-nos para os nossos lares debaixo da tua proteção e da tua graça. Que o teu anjo vá diante de cada um de nós, nos conduzindo pelo único e verdadeiro caminho. Que as doces consolações do teu Espírito se façam presentes todos os dias. E nos ajuda, Jesus, para que essa semana seja a melhor semana da nossa história. Abençoa o teu povo, Pai. Eu declaro em nome de Jesus que será a melhor semana que eles vão viver, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Vá em paz, vá feliz. Beijo.